Boa noite! Vamos iniciar mais uma live 5D. Para quem é a primeira vez que está por aqui, nesse momento aqui da live 5D, toda quarta-feira, a gente fala bastante sobre a construção de hábitos alimentares saudáveis, né, os desafios que a gente enfrenta no dia a dia da alimentação dos nossos filhos e como vencer esses desafios, tá? Eu sou a Aline Fernandes, nutricionista, criadora do método 5D, e eu tô aqui justamente hoje para trazer respostas aos desafios que muitas mães me enviaram, e é muito importante que a gente tenha essa troca, né? Então, para quem vai assistir depois, coloca também nos comentários os desafios de vocês que eu vou responder um a um, tá bom? Então vamos lá, gente. O tema de hoje é desafios e soluções para a construção de uma alimentação saudável para os nossos pequenos, né? E desde que a gente sai da maternidade, e aí isso não é particular de uma mãe ou outra, desde que a gente sai da maternidade, os desafios começam, né? Será que ele vai mamar? Será que eu vou ter leite suficiente? Né? E várias pessoas falando no nosso entorno de... o leite é forte, ainda existem muitos mitos, né? Será que o seu leite é fraco? Ai, não, será que o bebê vai mamar? Será que a pega do bebê tá boa? E os desafios são muitos realmente. E aí eu digo assim, de carteirinha, porque assim, mesmo sendo nutricionista, né, eu saí da maternidade toda feliz com meu filho nasceu prematuro, e para quem não conhece essa história, né, um pouquinho aí da minha história, eu passei pelo primeiro desafio no terceiro dia de vida do meu filho. Saí da maternidade, quando eu cheguei na casa da minha mãe com ele simplesmente desfaleceu, assim, ele ficou apagadinho, levantava o bracinho, nada, e aí a gente saiu correndo, voltou pro hospital. Ele estava com hipoglicemia e a médica na hora falou, olha, como ele é prematuro, ele não está tendo força para sugar e tudo mais, então é melhor a gente entrar com fórmula. Para mim aquilo foi um baque, né? Foi o meu primeiro grande desafio da alimentação, porque eu sou, quem me conhece, eu sou da bandeira do aleitamento materno, tudo bem, quem não consegue, mas eu desejava muito aleitamento materno, amamentar meu filho, e eu insisti, e felizmente eu consegui driblar, mas assim, foi uma semana muito tensa, porque eu tentava ordenhar o leite, até a descida do colostro, enfim. Então assim, os desafios começaram ali, né, na saída da maternidade propriamente. E aí, depois dessa saída da maternidade, a gente tem muitas mães, né, o desafio da pega, não pegou direito. Então a gente precisa entender, porque são nesses momentos que a gente vai se sentindo às vezes culpada, né, de não estar conseguindo, por exemplo, alimentar os nossos filhos, e começa lá atrás, né? Então assim, introdução alimentar, chegou uma montanha, né? Aí eu brinco que não é mais um desafio. A introdução alimentar é despejado quase que uma sacola inteira de desafios. E na introdução alimentar, até o primeiro ano de idade, muitas mães me questionam assim, Aline, olha, é difícil, eu não sei o que fazer, porque meu filho não está comendo. Então, fiquem com isso na cabeça, dos 6 meses a 1 ano de idade, né? Eu acho que é importante a gente fixar isso. O aleitamento ou o leite ou a fórmula ainda é o principal alimento do seu filho. Dos 6 meses a 1 ano, a alimentação é complementar. Nesse período, a gente só está, na verdade, apresentando os alimentos. E aí eu vou chegar na idade do filho de vocês, que aí os filhos são bem mais velhos. Que aí de 1 ano, né, ao 2º ano, a gente ainda está nessa introdução alimentar, mas aí inverte. O alimento, na verdade, ele passa a ser o principal pilar. E aí eu tenho muitas mães me falando assim, Aline, meu filho está com 1 ano e 8 e de repente ele parou de comer, né? Ele não está se alimentando direito. E assim a gente vai caminhando. Então assim, a partir dos 2 anos a gente pode falar realmente com uma criança seletiva, mas a partir de 1 ano e meio a gente já tem que ter um olhar muito, mas muito atento na alimentação. E aí eu vou passar agora a responder algumas questões que eu acho que são fundamentais e que vocês me enviaram, tá?
Primeira coisa, ter que cozinhar e a frustração dele não gostar. Uma mamãe me passou esse desafio, né? Ele falou assim, poxa, o meu maior desafio é estar na cozinha, preparar várias coisas gostosas para o meu filho e ele simplesmente não come. Isso para mim me causa uma grande frustração, né? Que ela mencionou. Então, uma dica, gente, qual é a solução para isso? Se você tá receosa, e eu observo isso com uma certa frequência, tem muitas mães que preparam a comida toda para o filho, e aí o filho começa a recusar. Ela simplesmente, às vezes, deixa e oferece os alimentos que normalmente a criança aceita. Aí a gente acaba fazendo uma substituição. Quando a gente acaba fazendo essa substituição, a gente cai em um dos maiores erros, né? Quando a criança começa a recusar. Então, solução para isso. Vamos lá, isso aqui é muito importante e muita gente acaba esquecendo desse detalhe. Você vai oferecer para o seu filho, a partir dos 8 meses, ou a partir de 1 ano, mas a partir dos 8 meses não tem problema nenhum, você vai oferecer a alimentação da família. Você não vai fazer nenhuma comida diferente, gente. Então assim, eu fui para a cozinha e fiz uma comida só para ele. Não, você não vai fazer uma comida só para o seu filho. Você vai fazer a comida da família. Qual a diferença? É que essa alimentação da família, ela vai ser uma alimentação saudável, ela vai ser uma alimentação com temperos mais naturais, pouco sal. Aline, mas aqui em casa o pessoal gosta de sal. Então esse é um excelente momento de você também mudar os hábitos da sua casa, porque assim, eu brinco que quando nasce um filho, a gente tem muitas transformações e a gente sim precisa ter uma alimentação mais saudável. Por quê? Porque nós somos exemplos. Então assim, nada de preparar algo exclusivo para o seu filho. Então, não, eu quero trabalhar, vou preparar, por exemplo, aqui em casa no início a gente fazia muito bolinho, sem açúcar, para as crianças. Eu vou preparar só para as crianças? Não, as crianças vão comer, mas eu comia, meu marido comia, e todo mundo que estivesse em casa comia também. Eu vou fazer um muffin para o meu filho. Esse muffin é para o seu filho e para toda a família, inclusive para você, tá? Porque o seu filho precisa ver você comendo. Então, vamos tirar essa frustração do filho não comer, porque assim, se ele não comeu, tudo bem, aquilo não foi preparado exclusivamente para ele. Porque quando a gente prepara exclusivamente para a criança, a gente também acaba colocando uma pressão nessa criança para que ela coma, né? Tipo assim, filho, mas eu fiz só para você, por que você não tá comendo, filho? Poxa, eu fiz com tanto amor, com tanto carinho, e você não vai comer? Aí a criança fala, não quero comer. Aí você fica frustrada, se sente, não, gente, aquilo dali tem que ser para a família, tem que ser algo natural, tem que ser algo gostoso, né? Então, primeiro problema aí, primeiro desafio resolvido, tá bom? Segundo desafio que vocês me enviaram, que ele cresça e continue se alimentando bem, dessa fase não passar. Gente, eu brinco que a gente tem que ter muito cuidado com o mito da fase. Por quê? Quando é que existe uma fase? A fase existe quando o dentinho está nascendo e a criança quer uma alimentação mais pastosa, porque vai doer um pouquinho esse dentinho, então ela precisa de algo geladinho para anestesiar. A gente não precisa mudar toda a alimentação por causa do dentinho. A gente vai fazer, na verdade, alguns ajustes. Então, a fase vai acontecer. Sim, a fase pode acontecer, mas se você mergulhar nessa fase, essa fase, em vez de ser algo temporário, vai se tornar algo permanente. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o mito da fase, tá? Então, assim, se seu filho tá há mais de 30 dias recusando o alimento, não é fase. O seu filho já entrou em uma recusa maior, e aí provavelmente vai estar caminhando para uma seletividade. Então, mais do que 30 dias em recusa, você precisa intervir. Intervir como? Buscando um profissional. Eu tô aqui, vambora e vamos junto vencer a seletividade, tá? Não só a seletividade, mas também os casos de recusa. Então, a gente precisa sim olhar, e olhar com um olhar mais atento. Por quê?
porque isso vira uma bola de neve. Ah, ele recusou isso aqui, aí daqui a pouquinho mais um pouquinho, e essa bola só vai crescendo, 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 e fica cada dia mais difícil. Então, qual é a forma de você fazer isso? Agir agora. Como, Aline? Você já está fazendo isso, você já está aqui assistindo. Então, assim, daqui a um tempinho a gente vai abrir novas turmas do Missão Nheque, que é o curso, né, justamente que a gente faz para vencer a seletividade alimentar e a recusa, construindo uma relação saudável com os alimentos, mas você precisa intervir agora. Ah, mas eu não tenho tempo então para agir, eu não tenho tempo para esperar. Você vai entrar em contato comigo, me manda um direct e a gente vai conversar. E a gente vai começar a agir agora. Por quê? Porque cada dia que passa vai se tornando um pouco mais difícil da gente... Na verdade, não é solucionar nem regredir, né? Mas para a gente reverter esse caso. Então, assim, uma criança que fica 1 mês, 2 meses, 3 meses sem comer, ela vai demorar mais do que uma criança que ficou 30 dias, uma semana. E eu vejo, às vezes, crianças que já estão 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes, sem comer direito. Então, é preciso intervir, sim, é preciso entender o motivo daquela recusa e é preciso mergulhar para que a gente consiga, sim, virar a chave e essa criança voltar a se alimentar bem, tá bom? E aí é só com nutricionista? Vai depender do caso a caso, gente. Tem criança que com a nutrição, com uma nutricionista acompanhando, vai conseguir, na verdade, fazer toda essa reversão. Tem criança que vai precisar, tem uma parte sensorial, vai precisar buscar uma TO. Ah, não, meu filho está com um problema de alergia, então a gente vai ter que tratar alergia também. E aí a gente vai mergulhar nisso para justamente identificar a causa do problema e conseguir virar a chave. E aí eu falo para vocês que eu também vivenciei, eu fui uma criança seletiva, né? E eu vivenciei isso, por exemplo, com a minha filha, que minha filha não comia, né? Até que eu descobri que ela não tolera alimentos pastosos e eu amassava, né? Então, o que a gente precisou fazer? Comecei a dar inteiro, pronto, solucionou o problema. Então, quando a gente consegue entender a raiz do problema, a gente vira a chave. Próxima questão. Comer frutas, legumes e verduras. Muitas mães me perguntam a mesma coisa. Olha, não sei o que fazer, meu filho não come fruta, meu filho não come legumes, meu filho não come verdura. O que eu faço para o meu filho comer? Grande desafio, solução dada. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz uma criança comer mais legumes e verduras? A gente primeiro tem que dar o exemplo. Primeiro de tudo, exemplo. Segundo passo, a gente vai aproximar essa criança do alimento. Como? Às vezes não necessariamente do alimento, mas da imagem do alimento. Então vai depender de onde essa criança está na escalada do comer. Se essa criança tolera, né, ficar próxima ao alimento, a gente pode fazer uma aproximação com o alimento. Sim, e não tem problema nenhum e isso vai ser maravilhoso. Mas como é que a gente vai fazer essa aproximação? Sempre de forma lúdica, trazendo o alimento para próximo da criança, fazendo com que a criança entenda que aquele alimento é algo que não é estranho para ela, que não cause medo, né? O alimento ali tem que se tornar um amigo. E você não vai, na verdade, nessa aproximação, não é o momento de você virar para a criança e falar assim, olha filho, você tem que comer. Não é isso. Aproximar não é colocar no prato e achar que por milagre a criança vai comer. Então, aproximar é fazer com que a criança ela crie um elo com aquele alimento, tá? Através do lúdico, através de brincadeiras. E aí sim, depois da aproximação, a gente vai estimular, trazer essa criança a ter mais interesse em provar, em experimentar. Aline, como que a gente vai estimular? A gente vai estimular levando para a cozinha, a gente vai estimular através de uma brincadeira, né? Uma brincadeira que eu adoro, né? É até uma brincadeira dos sentidos, né? Que você pode envolver a família toda. Falar, olha, a gente hoje vai fazer a brincadeira dos sentidos. Olha, você tem que cheirar, você tem que tocar, você tem que descobrir que alimento é esse com os olhos vendados.
Então, você pode lamber para saber o que que é. E aí cada um vai fazendo isso. Mas assim, todo mundo sendo envolvido nessa brincadeira. Mas adianta eu estimular o meu filho se ele não estiver próximo desse alimento? Não. Então assim, primeiro eu aproximo, depois eu estimulo, para depois oferecer. E agora então já estimulei, meu filho já chegou a lamber, né? Ele já lambeu e cuspiu, não tem problema. Aí agora chegou na hora então de eu oferecer, de eu colocar no prato. Ai, que delícia, vou botar no prato. É só colocar no prato? Aí eu vejo às vezes assim uma montanha, assim, não, olha, eu vou falar do brócolis, né, que o brócolis é famoso. Aí bota uma montanha de brócolis. Não, gente, a gente vai aí usar estratégias também, ferramentas, como a estratégia das migalhas. A gente vai botar um pouquinho. Qual é o alimento que seu filho gosta de comer? Ele gosta de arroz? Então eu vou fazer um arroz com brócolis. E aí, às vezes, as mães falam assim pra mim, não, se eu botar então um arroz com brócolis, ele não vai comer de jeito nenhum. Gente, você não vai, na verdade, lotar o prato com brócolis. Você vai colocar uns pedacinhos, migalhas mesmo, pouquíssimo. Que a criança consiga até catar, se ela quiser. E aí, ela vai se acostumando com aquele alimento no prato, até que ela volte a comer. Até que ela tenha curiosidade de, eu vou comer esse pedacinho aqui, que é bem pequenininho, para ver se é gostoso. E aí ela sente o interesse e aí ela experimenta, tá? Você entende a diferença da gente simplesmente colocar no prato e esperar que a criança coma? A gente foi num passo a passo, a gente foi chegando próximo, né, da criança com esse alimento. A gente foi mostrando para a criança que esse alimento é gostoso, que esse alimento tem várias possibilidades e que esse alimento, na verdade, ele é um alimento amigo, né? Que ele está ali, que ela pode experimentar e que ninguém vai forçar ela a experimentar esse alimento. Então, precisa ser sim divertido, precisa ser sim prazeroso, porque a alimentação, quando não é divertida, quando não é prazerosa, ela não funciona. Ninguém come sob pressão. Ninguém come quando não tem prazer em comer aquele alimento, tá? Então a gente precisa trazer sim prazer, a gente precisa trazer sim o lúdico, a gente precisa sim trazer com que esse momento seja um momento de conexão, tá? Não só da família, mas também da criança com o próprio alimento. Vamos para a quarta questão. A quarta questão foi um desafio que eu acho que também é muito comum em muitas mães, e aí eu até mesmo me incluo, né? Assim, adoecer por falta de algum nutriente. Sempre baixa aquela insegurança, né, gente? Será que meu filho está comendo o suficiente? Será que a fonte, né? Eu tive até algumas questões e eu vou fazer um post para semana sobre isso. Será que meu filho tem uma ingestão de cálcio adequada, né? Será que ele está com o suporte de todas as vitaminas? Então, quando a gente tem esse tipo de preocupação, na verdade é uma preocupação que é super verdadeira, né? E aí toda mãe acaba se preocupando, né? Com medo que o filho adoeça, com medo que não tenha nutrientes suficientes. E como é que a gente soluciona esse tipo de preocupação? Tendo uma alimentação equilibrada, tendo uma alimentação balanceada. Então, Aline, mas eu não sei como fazer isso. Vamos lá. Primeiro de tudo, você tem que entender qual é a sua responsabilidade, qual é o seu papel na alimentação do seu filho. Seu papel na alimentação do seu filho, isso é uma coisa que eu repito toda hora. O seu papel na alimentação do seu filho é definir o que ele vai comer, quando ele vai comer e onde ele vai comer. Então a gente aqui, como responsável, né, mãe, pai, o adulto responsável, vai ficar focado muito mais na qualidade do que está sendo oferecido. E a criança, a responsabilidade da criança é o quanto ela vai comer. Quem define o quanto é a criança, não é o adulto, tá? Então foque na qualidade. Eline, eu não sei como manter uma alimentação de qualidade para o meu filho. Um prato deve ter os 5 grupos. Quais são esses grupos? Alimentação colorida, gente. Eu tenho vários posts aqui, tá? Falando sobre isso. Mas assim, vamos lá.
Alimentação colorida. Eu preciso ter um cereal, um tubérculo, né? Por exemplo, o arroz. Preciso ter uma leguminosa, mais comum aí o feijão, tá? Então aqui eu já tenho 2 cores. Uma proteína, uma fonte proteicas, legumes e verduras. Se eu colocar um de cada item, vocês entendem que eu já tenho 5 cores no prato? Tendo 5 cores no prato, eu já estou oferecendo todas as cores e muito mais nutrientes. Mas ele não come legumes e verduras. Então a gente volta na questão anterior, tá? E a gente vai fazer o quê? Aproximação. Então, aos pouquinhos a gente vai aproximar até que ele coma aqueles legumes que estão no prato, as verduras que estão no prato. Mas se um dia, eu vou dar um exemplo assim, aqui em casa todos os dias tem os 5 grupos. Não, gente, tem dias que não tem. E tudo bem se não tiver todos os dias os 5 grupos, tá? O importante é que seja variada e você tenha uma constância, tenha uma rotina, tá bom? Então, perceba que é muito mais a qualidade do que você oferece do que a quantidade. Então, Aline, meu filho não toma leite, né? Eu até falei sobre isso, sobre as fontes de cálcio. Além do leite, gente, o leite ele é fundamental no primeiro ano de vida. Depois do primeiro ano de vida, a alimentação ela tem um papel muito mais importante do que o leite, tá? E aí eu dou exemplo da minha casa mesmo. Aqui em casa ninguém toma leite, a gente não toma porque eu tenho, na verdade eu tenho muita rinite, né? Eu sou a famosa dos ites e o leite é potencialmente alergênico, né? E aí inflama. Então assim, é uma coisa que eu tirei aqui de casa há muitos anos. Então, os meus filhos nunca tomaram leite. Só leite materno, né? Só quando eles mamavam. Mas hoje em dia não tomam. Quais são as fontes de cálcio? Vegetais verdes escuros, a gente tem várias sementes, a gente come muitas sementes, a gente come muitas frutas oleaginosas. Então, assim, existem outras fontes. Então, se a gente tem uma alimentação bem diversificada, a gente consegue todos os nutrientes, sim. Mas eu não tenho isso. É questão de hábito. É uma questão de hábito. Aline, mas eu não sei como usar, por exemplo, uma semente de linhaça. Eu acho que a semente de linhaça... Gente, a semente de linhaça você pode botar na fruta. A semente de linhaça você pode até mesmo fazer alguma preparação e colocar ela por cima. Você pode fazer um bolinho e empanar. Você pode usar a farinha, por exemplo, da linhaça. E você pode usar isso em várias opções, né? Mas isso é caro. Não, gente, não é. Então, assim, a gente tem um falso preconceito, na verdade, não vou dizer nem preconceito. A gente tem uma ideia que a alimentação saudável é uma alimentação mais cara. E não é, porque se a gente coloca vamos colocar uma oleaginosa, alguma coisa assim, né? Uma semente, uma nozes, e a gente coloca um biscoito, o biscoito é infinitamente mais caro. O quilo desse biscoito. E o que você está oferecendo em termos de nutrientes? E aí eu falo mais uma coisa, a gente tem que tomar muito cuidado com os ultraprocessados, porque hoje em dia a gente vive, na verdade, gente, vocês podem perguntar, tá? Vão perguntando porque eu falo pra caramba. A gente vive numa sociedade, quem é da minha época, né? Assim, as mulheres entraram com uma força total no mercado de trabalho, a gente tinha, o danoninho vale por um bifinho, né? A gente vinha com uma força do marketing muito grande, das facilidades de a gente de estar na cozinha, do miojo que fica pronto em 3 minutos. Então, assim, a gente acabou sendo bombardeado muito com isso. Hoje em dia, nossa sociedade ainda busca muito isso, mas hoje a gente tem ainda uma série de alimentos saudáveis que são fáceis de serem feitos ou adquiridos. E quando a gente oferece muitos ultraprocessados ou consome muitos ultraprocessados, os alimentos industrializados de uma forma geral, eles são riquíssimos em gordura, sal e açúcar. Por quê?
porque isso dá explosão de sabor. Isso dá palatabilidade. Então assim, ai, tadinho, não come açúcar. Não é tadinho, gente. A gente bate palma para um adulto que não consome açúcar. Mas a criança a gente fala, ai, tadinho, ele não come açúcar, deve estar sem gosto. Não é assim. A criança, ela escolhe. E se a gente oferece isso muito para o nosso filho, a gente simplesmente está destruindo o paladar dele. Então, a chance deles comerem alimentos naturais vai reduzindo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, adoecer por falta de nutrientes, mantenha uma alimentação muito equilibrada, muito gostosa, que você vai conseguir, sim, com que seu filho tenha todos os nutrientes. E aí, ou na nutricionista, ou no pediatra, né, pelo menos uma vez por ano, fazer uma bateria de exames para avaliar. Mas eu tenho certeza que se você tiver uma alimentação balanceada na sua casa, todos esses nutrientes, você não vai precisar nem se preocupar. Outra questão que vocês enviaram é: meu filho não gosta muito de verduras. Então, uma outra questão, não gosta muito. Se não gosta muito, quer dizer que come, né? Pelo menos come algumas. Então, a gente tem, às vezes, uma expectativa muito grande do tipo, ai, meu filho tem que comer todos os legumes. Ele tem que comer cenoura, ele tem que comer brócolis, ele tem que comer couve-flor, ele tem que comer beterraba, ele tem que comer espinafre, ele tem que comer tudo. Berinjela, abobrinha e assim por aí vai. E às vezes a gente tem que entender também que cada ser, né, cada criança, cada adulto, cada pessoa é única. É única, gente. E é única, quando eu falo que é única, por quê? Porque aquela pessoinha ali, ela vai ter gostos diferentes. Então assim, eu digo por mim mesma, né? E aí eu gostaria que vocês parassem um pouquinho e refletissem. Você gosta de comer tudo? Mas tudo, tudo, tudo. Você provavelmente tem as suas preferências. Eu gosto mais quando quando o alimento é um pouquinho mais docinho, ou quando é um pouquinho mais crocante. Então, vou dar o exemplo da cenoura. Adoro cenoura. Adoro cenoura. E eu adoro cenoura crua. A cenoura cozida eu já não curto. Então, a gente precisa identificar. E vocês conseguem perceber a diferença que é uma cenoura crua para uma cenoura cozida? A gente precisa entender qual é, o que nosso filho percebeu padrão da alimentação do nosso filho, ou da nossa filha, né? Qual é esse padrão? Ele gosta de coisas crocantes. Então, se ele gosta de coisas crocantes, eu vou fazer com que os alimentos fiquem mais crocantes. Não, ele gosta mais da consistência mais cremosa, né? Ele gosta de coisas mais molhadinhas. Aí a gente vai, então, fazer legumes e verduras mais molhadinhos, mais suculentos. Então, não é porque eu como cenoura crua que meu filho também vai gostar de cenoura crua. Às vezes ele prefere a cenoura cozida. Então a gente precisa identificar esses padrões para também ajudar na alimentação dos nossos filhos, tá bom? Gente, pode mandar as perguntas que eu vou respondendo. Tati mandou: tenho uma casa de brincar e percebo a seletividade alimentar de algumas crianças. Estamos com um projeto de cultivo em horta. Que maneiro, muito legal. Você acha que pode gerar resultado positivo? Super, mega positivo, né? E assim, como é que você pode aproximar isso? Uma criança que mexe na terra, que planta, ela tem muito mais curiosidade para experimentar. Então, vou te dizer assim, a experiência que eu tive aqui em casa e que eu também já tive numa casa de brincar. Quando a criança cultiva, ela tem a vontade de cheirar. Então, por exemplo, o manjericão, você vai falar assim, olha, vamos esfregar o manjericão e sentir o cheirinho? A criança não precisa colocar na boca, mas ela vai aproximar, ela vai cheirar, ela vai sentir a textura, porque toda a parte sensorial, ela precisa ser trabalhada para trabalhar a alimentação. Então, um belo dia você vai perceber que aquela criança vai pegar aquela folhinha e vai botar na boca para experimentar.
E aí você pode, na verdade, além de, depois do cultivo, né, de uma coisa muito bacana de cultivar e de fazer em casa, eu não sei se eu já postei isso aqui, mas se não, amanhã eu boto aqui no story de vocês. Gente, quando meus filhos nasceram um pouquinho mais velhos, né, lógico, a gente mora em apartamento, mas a gente fez um matagal aqui em casa, né? Matagal que eu falo no bom sentido. A gente fez uma super horta, as crianças super curtiram. Eu acho que a paixão da minha filha por tomate veio daí, porque a gente plantou um tomate e tinha um pezinho de tomate, né? De tomate cereja. Então, tomate cereja também é algo muito bacana, muito fácil de plantar e que dá, e aí forma uma arvorezinha linda. E aí dava os tomatinhos e ela ia lá e catava os tomatinhos para comer. Eu acho que a paixão dela por tomate começou ali. Então, pode gerar resultado positivo, muito positivo. Coloque também ervas, né? Ervas para chá. Criança adora chá. E aí, quando eu falo isso, algumas pessoas têm estranheza, né? Falam assim, ai, seus filhos tomam chá, Aline, que coisa estranha. Ai, como assim uma criança gosta de chá? As crianças adoram chá. E se você trouxer o chá de uma forma lúdica, é maravilhoso. Então você fala assim, gente, olha, vamos catar ali a erva cidreira, por exemplo, ou o capim cidrão, e aí vamos colocar aqui e a gente vai fazer um chazinho e elas macerarem um pouquinho essas ervas, né? E aí você fazer o chá e colocar na mesinha com pequenas xícaras, né? A criança adora. E aí ela vai começar a sentir vários sabores diferentes. Não sei se eu te respondi, Tati, mas assim, é uma coisa muito, 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 muito prazerosa e que aproxima muito as crianças da comida. Aqui a sensação do momento é o pé de acerola. Gente, eu amo acerola, minha filha também. A gente tem pé também na casa da minha mãe. E ela cata as acerolas, eles adoram colher direto do pé e comer. Então, e a acerola é azedinha, né? E a gente fala assim, ai gente, uma criança vai comer acerola? Acerola é azedo. Não, as crianças comem com muito prazer. Então, aproveite esse momento sim, porque as crianças, a possibilidade, né, que você está dando para essas crianças de terem um contato direto com a natureza, né, e a aproximação com a natureza faz com que essas crianças fiquem muito mais próximas do alimento, tá? Porque quando você cultiva, você quer experimentar. Então assim, eu posso cultivar na minha casa? Pode, gente, dentro do apartamento. Meu apartamento é pequenininho, pode ter um vasinho pequenininho também. Não tem problema nenhum. E aí você pode usar essas ervinhas, que nem eu falei, para fazer um chá, para fazer uma receitinha com eles, botar um azeite, né? E aí isso vai fazendo com que eles tenham muito mais interesse pelo alimento. Que bom que eu respondi sua questão. Mas podem fazer as perguntas que eu vou respondendo. Então, assim, outra questão que foi colocada, gente, pra mim, aqui. Eu tenho receio que meu filho desenvolva transtornos alimentares ou doenças por não comer corretamente. Então, isso eu já acabei comentando, né? Então, assim, quando você tem medo que seu filho desenvolva um transtorno alimentar e que não coma direito, você precisa agir agora. Adorei a ideia do chá. Gente, o chá é sucesso entre as crianças, tá? Então, se você tem um filho, uma filha, no final de semana você já pode colocar chá. Pode colocar o chá e vai fazer um momento diferente. Vamos fazer hoje um chá, principalmente, e assim, a gente tem preconceito, né? A gente fala assim, se for menina. Não, mas os meninos também adoram. Coloca o menino para macerar a folha. Faz assim, não, vamos fazer hoje a tarde do chá. E aí vocês vão fazer um chá, vão botar frutas, vão fazer uma receita diferente, fazer um bolo diferente. Então, essa aproximação, até hoje eu fiz uma postagem no Instagram, uma repostagem, né, do Casulo Cultural, que é uma casa de brincar aqui de Santos, que eles fizeram, eu já fiz aqui em casa também, mas eu fiz de beterraba, tá? De beterraba e com argila. Então, você fazer uma tinta com elementos naturais, com alimento, por exemplo, uma tinta de beterraba, uma tinta de maracujá, uma tinta de cenoura, e a criança vai pintar e ela pode, inclusive, experimentar,
porque é alimento. Então, isso é uma forma de você aproximar, sem você falar para a criança assim, você tem que comer, tá? Então, é uma forma lúdica de você trazer o alimento, de uma forma bem leve e sem pressão, sem a pressão do comer. Então, façam isso que vale muito a pena. Então, se você tem receio que o seu filho ou sua filha desenvolva um transtorno alimentar ou doença por não comer corretamente, o que você deve fazer? Que eu já falei. É preciso agir agora. Como? Entra em contato comigo, manda um direct, a gente vai fazer. Primeiro passo, criar rotina. Segundo passo, aproximar. Aproximar como? Com o lúdico. Gente, o lúdico é fundamental numa criança. A criança aprende através do brincar. Então, brinquem com as crianças. Quem não baixou, baixa o e-book Aprendendo, né? Aprender Brincando, onde eu dou algumas dicas ali de algumas atividades. Existem só aquelas atividades? Gente, existem milhões de atividades e que são super importantes e super bacanas, como a ideia do chá, como a tinta natural, tá? Então, assim, são formas de você trazer, aproximar e construir um relacionamento do seu filho com aquele alimento, sem falar para ele que ele precisa comer. E aí, a partir do momento em que ele vê aquele alimento como um amigo e não como uma ameaça, né, que ele tem que comer aquilo, que ele é obrigado, sem a pressão do comer, ele vai se aproximando. E aí a gente entra na escalada do comer. Qual é a escalada do comer? Quando eu falo para vocês, se seu filho mordeu e cuspiu, é para comemorar. Por que isso, gente? Ah, mas ele cuspiu, não posso comemorar se meu filho cuspiu. Deve comemorar. Por quê? Porque ele subiu na escalada. Porque o primeiro passo da escalada é a criança tolerar o alimento. A criança, ela consegue estar próxima do alimento. Então, eu fiz tinta de beterraba, então eu vou trabalhar um alimento. Qual o alimento que eu vou trabalhar? A beterraba. Então eu vou fazer tinta de beterraba. Então, eu fiz a tinta de beterraba, meu filho brincou com a beterraba, ele pintou com a beterraba. Eu posso fazer, por exemplo, eu tenho aqui um post também de carimbos de beterraba, tá? É uma outra ideia, Tati, para você que tem em casa de brincar. Carimbo de frutas, é muito bacana. E tinta de frutas, é muito legal, é uma coisa muito gostosa, tá? Então, por exemplo, eu fiz essa tinta de beterraba, ou carimbo de beterraba. Então, ele tolerou, ele ficou perto. Ele interagiu, ele tocou na beterraba, ele tocou no caldo da beterraba, né, para fazer o desenho, que aí você tem que deixar ele explorar. Ele não gosta porque vai fazer muita sujeira. Vai fazer sujeira na sua casa, você não gosta? Então não usa tinta, usa, por exemplo, carimbo, porque o carimbo não faz sujeira, gente. O carimbo a criança vai molhar um pouquinho e vai carimbar e não vai fazer quase sujeira nenhuma. Então, vamos lá. Tolerou, interagiu, ela vai fazer o quê? É normal a criança pegar... Deixa eu ver se tem uma folhinha aqui. Não tem folhinha solta. Ela vai cheirar. E a partir do momento em que ela cheirar, ela começa a perceber nuances. Você já cheirou um alimento que você começa a aguar um pouquinho assim? Você começa a perceber, porque quando a gente toca, quando a gente cheira, a gente já está começando a comer. Por que começando a comer? Porque a partir do momento em que a gente toca um alimento, toda a nossa parte sensorial também está aqui no tato. Então a gente vai perceber, esse alimento ele é mais o que? Ele é mais gosmento, ele é mais durinho, ele é mais viscoso, ele tem um cheirinho adocicado, tem cheirinho de terra. E aí eu começo a aproximar o meu filho do alimento, sem necessariamente ele saber o gosto. E aí ele vai, então, depois de tocar, de cheirar, de interagir, ele vai ter a curiosidade de botar na boca. E às vezes a criança ela coloca na boca, não é quando está no prato, mas quando ela está brincando. Por quê? Porque quando ela está brincando, ela não tem a pressão do comer. Não tem ninguém dizendo que é para ela comer aquilo. Quando você vai brincar com alguma coisa, a criança bota na boca, você fala, não bota na boca, tá sujo.
Se você colocar próximo ao prato, às vezes ela não come. Por quê? Porque a partir do momento que colocou no prato, existe uma pressão indireta de que aquela criança precisa comer aquilo. Isso quer dizer que não deva estar no prato? Não. Ela, dependendo da escalada dela do comer, vai para frente sim, tá? Vai estar no prato, mas numa quantidade mínima. Mínima mesmo. Por quê? Porque eu não posso me frustrar e eu tenho que ter na minha cabeça que tudo bem se meu filho não comeu. Aquela quantidade ali, ou eu vou comer, né? Mas é uma quantidade mínima, gente, é um pinguinho no prato. E aquele pinguinho, depois que ela provar, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai crescendo, até que tenha bastante, tá? Então a gente precisa de todo esse passo a passo. Então ela provou, ela comeu, às vezes ela come uma mordidinha, aí a gente tem essa estratégia dos animais. Aí você não precisa falar para o seu filho assim, filho, você não precisa fazer uma mordida assim enorme. Você pode dar uma mordidinha de ratinho. É uma mordidinha bem pequenininha, só para você ver se você gosta. Se você não gostar, tudo bem, você cospe. Ela vai dar uma mordidinha pequenininha. Depois, você fala assim, se essa mordidinha fosse um pouquinho maior, será que você consegue? E aí a gente vai mordendo, né, diferentes tamanhos, diferentes porções, com as mordidas dos animais, de uma forma leve, de uma forma lúdica, de uma forma gostosa, sem falar assim, não, você tem que comer, e é um pedaço enorme. Aí eu sempre falo, gente, eu faço um paralelo de... Vamos imaginar que você não goste, né, ou que você tem uma repulsa, que nem eu falei num vídeo, acho que foi o último vídeo, de um gafanhoto. Tem locais que comem gafanhoto, minhoca, esqueci o nome daquelas formiguinhas, né? Que fazem farofinha, inclusive, com a formiga. E aí você fala assim, nossa, aqui, todo mundo comendo, com uma vontade, aquilo dali é delicioso. Se aquilo não é comum pra você, você vai olhar como? Eu vou comer isso aí? Acho que eu não vou comer isso aí, não. Eu vou ser bem sincera, se botasse um gafanhoto na minha frente, eu ia olhar 10 vezes pra ele, eu ia cheirar, eu ia demorar para tentar experimentar, né? Para o seu filho pode ser a mesma coisa. Então, assim, a gente precisa entender, sim, que é devagar. Tá na jura, isso mesmo! Tá na jura. E eu nunca experimentei tá na jura, gente. Mas, assim, tá entre as coisas que eu talvez um dia experimente, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, assim, a gente tem que ter muita paciência, a gente tem que entender que pro nosso filho, ele tá fazendo o melhor dele. Mas a gente precisa trabalhar a paz na refeição, sem pressão. E no brincar, a criança não tem pressão. No brincar, a criança naturalmente coloca aquele alimento na boca, tá? Então, uma outra coisa que eu adoro, gente, eu adoro fazer milhões de coisas, né? Mas assim, eu adoro fazer desenhos, né? Então, uma coisa que eu brinco muito é fazer palitinhos, né? Você pega palitinho de dente, também já fiz um post sobre isso. Você pega palitinho de dente e vai desenhando, na verdade, formas diferentes com os alimentos. Então, você constrói uma casa, aí quando você vai ver, a criança está comendo. Né? Aqui em casa, a casa não durou um segundo, né? Que eles estavam construindo e comendo as uvas todas. Então, mais uma dúvida, deixa eu ir para as dúvidas. Dele ficar com trauma de comer. Então, esse é um desafio também que eu ouço bastante, né? Eu falo assim, Aline, eu acho que meu filho está ficando traumatizado. Seu filho está ficando traumatizado por quê? O trauma, ele só acontece se aconteceu algo ruim, né? Ninguém fica traumatizado com coisa boa. Então, como é que está a relação com o alimento? Seu filho está sendo forçado a comer? Nunca force uma criança a comer. Quando uma criança ela é forçada a comer, a chance dela criar uma repulsa, dela realmente criar um trauma é enorme, tá? Então, o que a gente precisa pensar, gente? Não, eu tô oferecendo e meu filho tá dando ânsia de vômito. Tá dando ânsia, ele tá ficando com nojo, tira.
Ah, mas eu vou tirar para sempre? Não, a gente vai tirar esse alimento do prato e vai voltar lá atrás e vai voltar a trabalhar a aproximação. Ah, mas ele não consegue nem ficar perto do alimento porque começa a dar ânsia. Então tá, então a gente vai trabalhar a aproximação de forma indireta, através de um livro, através de uma imagem, né? E aí até voltar esse alimento a estar próximo mesmo, a criança tolerar a presença daquele alimento. Porque não adianta a gente forçar. Não, olha, ele tá assim, e aí você continua forçando. Realmente isso cria um trauma na criança, até o momento em que a criança não tolera mais, que a criança vai ter repulsa pelo alimento, e aí realmente, assim, pra gente voltar e a gente reiniciar, vai ser muito mais difícil, tá? Outra questão, come de tudo, mas não fica sentado na mesa de jeito nenhum. Eu tive 3 pessoas me mandando mais ou menos a mesma questão. Se seu filho come, nesse caso come de tudo, mas teve uma outra mãe que me falou que a criança não come e não para na mesa. Eu vi até recentemente, me mandaram um post, inclusive de uma nutricionista, que falou assim, amarra no cadeirão. Gente, não amarrem filho de vocês, tá? A gente precisa, quando eu falo assim, eu falo até rindo, né? Porque assim, a gente não amarra uma criança na cadeira. A gente pode até ter vontade, né, de amarrar a criança na cadeira, mas a gente não vai fazer isso. Por que a gente não vai fazer isso? Porque a gente precisa respeitar essa criança. Então, como é que essa criança vai ficar sentada à mesa? É difícil? Sim, para algumas crianças mais. Tem algumas crianças que são mais agitadas, outras menos. Como é que quais as estratégias, qual a solução que a gente vai dar para deixar essa criança sentada à mesa? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando você fica mais tempo à mesa? Quando? Pensa aí e me fala. Quando tá gostoso, quando tá prazeroso, quando você tá conversando, né? Aí você fica muito tempo, às vezes a gente fica uma manhã inteira sentada à mesa, né? Conversando, papeando com os amigos, né? Com a família. Quando tá um ambiente gostoso, quando tá um ambiente leve, a gente quer ficar sentada à mesa, ali, conversando, comendo, petiscando alguma coisa, ou comendo, ou tomando um cafezinho, não importa. A criança não é diferente. A criança ela só vai ficar à mesa, sentada à mesa, se for prazeroso, se tiver gostoso, porque senão ela tem outras coisas muito mais interessantes para fazer, gente. Ela quer brincar. Brincar é muito mais legal do que ficar sentada à mesa comendo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode trazer, na verdade, a brincadeira para esse momento. A gente pode trazer prazer para esse momento. Ah, isso quer dizer que meu filho vai ficar brincando com o alimento? Não. Brincar com o alimento tem a sua hora, tá? Uma coisa é a gente brincar com o alimento, que a gente vai fazer um carimbo, que a gente vai fazer uma tinta natural, mas a hora da refeição não é uma hora de brincar com o alimento, tá? Eu não vou poder deixar meu filho pegar e tacar sei lá, o macarrão, né? Ou fazer qualquer outra coisa. Mas a gente pode sim trazer a leveza para essa refeição como eu vou brincar, filho, seu filho gosta de conversar? Então, filho, me conta aí um pouquinho, como é que você fez hoje na escola? Você sentou do lado de quem? Né? E aí você vai papear nesse momento, você vai contar uma piada engraçada, você vai falar uma curiosidade sobre aquele alimento, né? Uma coisa que eu brinco às vezes que meu marido faz aqui assim, com as crianças, ele tá comendo, aí ele fala, e olha, caiu meu dente, na verdade é uma semente da tangerina que ele tá comendo, né? Então assim, isso traz leveza, isso faz com que as coisas fiquem mais gostosas, né? Menos pesadas. Então a gente tem que trazer, na verdade, esse lúdico, trazer o brincar para a mesa, fazer com que a mesa seja um lugar que a criança também goste de estar. Porque se for pesado, tipo assim, você tem que comer, come logo, come tudo, você não vai comer, olha, tem aqui mais coisa. Gente, é muita pressão. A criança vai fazer o quê, ó?
fugir. Por mais que ela goste, porque assim, é chato estar ali parado. Então, a gente precisa sim trazer essa leveza, mas tomar muito cuidado, porque aí eu vejo muitos pais, né, muitas mães trazendo tela, tá, para mesa para a criança ficar sentada. Mas comer bem com tela não é comer bem, porque a criança não sabe o que está comendo, ela só está comendo porque ela está vidrada ali na tela. Então, não coloque tela, tá? Vamos conversar, vamos trazer um lúdico, vamos até brincar com alguma coisa ali naquele momento, né? Mas não brincar com o alimento, porque o alimento no prato a gente tem que respeitar, tá bom? Então, isso é um outro ponto que eu acho que é bem falado, né? E é uma dificuldade que muitas mães me trazem também, tá? Outra questão, tem mais duas questões aqui para eu encerrar, né? Meu filho só come se der na boca. Gente, a gente precisa desenvolver autonomia. Como? Deixa seu filho fazer sozinho. Ai, Aline, mas se eu deixar ele fazer sozinho, ele não come. Por que ele não come? Porque ele não está desenvolvendo autonomia. Porque você está fazendo para ele. Que ali é uma forma dele ter a sua atenção. Então, se a gente percebe, na verdade, que meu filho não está comendo porque ele precisa de atenção e ele está fazendo isso para chamar a minha atenção, eu preciso aumentar o meu tempo de conexão com o meu filho. Então, quando eu falo isso, assim, quando a gente percebe que é conexão, eu gosto muito de trabalhar assim, trabalhe 15 minutinhos pelo menos, antes da refeição e depois da refeição, de conexão. Então assim, filho, olha, agora é hora de comer. Então assim, o almoço de vocês começa meio-dia. Antes, um pouco antes, você vai brincar, vai ler, vai conversar com seu filho, vai criar um momento de conexão. Vai para a refeição? Não, agora a gente vai parar e a gente vai brincar, a gente vai comer. Depois que terminar a refeição, a gente vai ficar mais um tempinho brincando. Ou a gente vai ficar mais um tempinho conversando, ou a gente vai ficar mais um tempinho lendo, a gente vai fazer mais alguma coisa junto. E alguma coisa junto não necessariamente precisa ser o brincar, né? Apesar do brincar, eu falo assim, que brincar é sempre maravilhoso. Mas assim, estar junto. Por quê? Porque ali você vai mostrar para o seu filho que ele não precisa da sua atenção ali na refeição, tá? Você vai estar ali com ele, você vai estar sim trazendo paz, conexão, mas assim, ali é o momento de vocês estarem juntos, mas que ele vai comer sozinho, que aquele é o momento dele comer, né? E isso não quer dizer que vocês não vão estar conversando, que vocês não vão estar trocando, tá? Então, conexão, gente, é fundamental. Tá? Para qualquer criança, para qualquer pessoa, né? Não só criança, para todo mundo. E quando a gente está bem, quando a gente está feliz, quando a gente não tem pressão, a gente come muito melhor do que quando a gente está sendo pressionado. E aí uma última questão também aí pra gente já encerrando será que a culpa, eu adoro a palavra culpa, né, gente? Nossa Senhora, parece tanta culpa, a gente tem que soltar essa culpa um pouquinho. Será que será que é a culpa da falta de sal ou de açúcar? Por isso que meu filho não come? Preciso realmente segurar e não colocar? Isso é um mito. É um mito. Eu já falei agora há pouco tempo, tá? A gente fica, tadinho da criança que não come açúcar. Gente, até os 2 anos não ofereça açúcar para o seu filho, não é necessário. Quanto mais tempo essa criança ficar longe do açúcar, melhor. Por quê? Porque ela vai ter um hábito alimentar muito mais saudável, muito mais gostoso. Ela vai conhecer o açúcar, né, o doce, por outras fontes. E aí eu vou dar um exemplo aqui da minha casa, que assim, são coisas que realmente me deixam bem felizes. Hoje minha filha teve aniversário na escola e a amiguinha dela chegou toda feliz para ela, falou assim, olha, eu trouxe bolo de chocolate, tá com muito chocolate. Aí eu falei assim, e aí filha, o bolo tava bom, tava gostoso? E eu já fui chocolatra, né? Sou chocolatra não, já fui, né? Hoje eu consigo me controlar.
E aí ela falou assim, não, ela falou que tava com muito chocolate, eu fiquei imaginando que tava doce demais. Eu achei melhor não comer. Ótimo, gente. Eu fico brincando, né? Porque assim, se fosse a mãe, teria comido com certeza o bolo. Mas assim, ela não está acostumada com paladar doce. E se você não acostumar o seu filho, e isso é tadinho, ela foi proibida de comer o bolo porque estava com muito chocolate? Não, eu não proíbo. Agora meus filhos estão mais velhos, né? A minha pequena está, por exemplo, com 5, eu não proíbo ela de comer o chocolate ou qualquer outro em uma festa, mas não tem dentro de casa. Então ela não tem o hábito. Se ela não tem o hábito, ela tem também o poder de escolha. E coisas que são doces demais, a criança vai perceber. Então não ofereça nada. Ah, mas já ofereci, já foi, já aconteceu. Ok, reduza. Isso é importante, é uma construção, é uma herança, é algo que você pode dar para o seu filho, que é para o resto da vida. Então assim, lá no ser adulto, né, você vê quantas pessoas aí que tentam, ai não, olha, eu tô tirando açúcar, ai, olha, eu tô fazendo... Gente, então vamos começar isso na infância. Por que a gente coloca tanto peso no açúcar? Tô falando do açúcar, daqui a pouco eu posso falar do sal. Como se não, mas açúcar é amor, açúcar é união. Gente, isso é marketing. Isso é marketing, tá? Então assim, vamos tirar esse peso do açúcar, porque assim, o amor, a conexão, você pode ter em várias outras coisas e não necessariamente no açúcar, tá? Em relação ao sal, que nem eu falei, gente, gordura, sal e açúcar são os 3 elementos que dão mais palatabilidade ao alimento, fato. Então, come um alimento que seja assado e come um alimento frito. O sabor é diferente, é muito mais palatável o alimento que tem gordura. Ah, mas eu não estou acostumada. A partir do momento que você consegue, na verdade, fazer com que seu paladar seja construído para isso, você não vai aceitar tão bem a gordura, você não vai aceitar tão bem o sal. Isso vai trazer um benefício para o seu filho a longo prazo enorme. Por quê? O que a gente mais tem hoje é desenvolvimento de obesidade infantil, tá? E eu vejo muita criança seletiva, muita criança com recusa e crianças que estão obesas, que estão diabéticas, né? Que estão desenvolvendo diabetes, que estão desenvolvendo hipertensão. E isso, na verdade, sim é um fator a se preocupar, porque assim, é muito ruim. É diferente quando você fala para o seu filho, olha só, você pode comer, mas você não precisa comer. E a outra coisa não, você não pode comer porque você tem diabetes. O impacto, até social disso, é muito alto, tá? Por quê? Porque a pessoa, ela está realmente restrita. Então, vamos olhar com mais carinho, né? O que a gente está oferecendo para os nossos filhos, o que a gente tem em casa e como é que a gente gostaria que nossos filhos fossem daqui a uns anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Você gostaria que seu filho tivesse aí com hipertenso, que come sal demais? Você gostaria que tivesse diabético? Não. Então como é que você pode ajudar ele? Agora, na infância. Os 3 primeiros anos de vida são anos fundamentais para a construção do paladar. Ah, mas depois não tem jeito? Tem jeito. Eu sou um exemplo vivo disso, tem jeito, né? Eu fui uma criança seletiva. Deixei de ser seletiva na fase adulta. Ah, mas sua mãe não fez nada? Não, a minha mãe fez de tudo. E aí é o de tudo que todo mundo faz, e é o de tudo que infelizmente, que são os principais erros, os nossos principais pecados. Que é o quê? Bater tudo e fazer um grande sopão, camuflar os alimentos, forçar, dar estimulante, né, de apetite. Então, distrair com tela, dar recompensa. Ai, não, olha, se você comer tudo agora, filho, você vai comer um sorvete, você vai ganhar o chocolate que você quer, você ganha um brinquedo.
E são as recompensas. E esses são os grandes, vamos dizer assim, os nossos grandes erros, né? E que a gente faz de tudo realmente, né? Querendo acertar. Pode até adiantar na primeira semana ou no primeiro mês, mas depois não se sustenta, tá? Então, em vez de a gente se manter ali tentando, forçando, a gente precisa realmente entender melhor esse caminho, né? E a gente precisa entender aonde nosso filho está, por que ele está recusando, a gente precisa entender o passo a passo, a gente precisa ter técnicas e ferramentas. Como assim, Aline, que técnica? Por exemplo, aqui eu já falei hoje da técnica da migalha, né? Qual é a técnica da migalha? Eu vou botar um pouquinho e aquele pouquinho eu vou aumentando. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer pontes de conexão. Então meu filho só come batata frita, então eu vou oferecer outros alimentos que sejam próximos da batata frita, com o mesmo corte, por exemplo. E aí a gente vai aumentando, né, a variedade que essa criança vai comendo. A gente pode, na verdade, uma forma muito bacana da gente trazer esse lúdico também, é a gente dar nomes aos alimentos, né? Aline, como assim? Olha, ela gosta de inventar uma coisa, né? Então, assim, já foi a estratégia do bicho, o bicho que comia tamanho diferente, já foi a migalha. Sim, a gente pode também dar nomes aos alimentos. Então, por exemplo, seu filho gosta de um personagem, né? Então, vou falar o personagem da minha época, que agora veio na cabeça. O Popeye. Não, olha, então, hoje em dia o Popeye não tá nem mais famoso, né? Mas vamos botar a Peppa, né? A Peppa Pig. Olha, a Peppa Pig, ela é rosa. Vamos fazer um alimento rosa? Olha, filha, a gente vai fazer hoje um bolo de beterraba. Tem receita aqui no catálogo, tá? Para vocês olharem. Vamos fazer um bolo de beterraba? Vamos fazer um batom de beterraba? A gente vai fazer um bolinho de beterraba? A gente vai fazer um pão de beijo, que é roxinho também, uma cor linda, né? Então, assim, a gente pode fazer uma panqueca com beterraba, tá? Então, a gente vai pegar aquele elemento que a criança gosta e traduzir ele na comida. A gente vai, na verdade, aproximando através do que a criança gosta. Meu filho gosta de... Falem aí alguma coisa, gente, pra eu dar uma dica aí pra vocês. Me fugiu aqui a mente. Já veio uma coisa. Mas podem falar que eu dou um outro exemplo. Meu filho gosta, por exemplo, de dinossauros. Vamos fazer uma plantação para esses dinossauros comerem. Olha o dinossauro comendo. E olha, e aí faz um barulho de... Pronto, você trouxe o lúdico para aquele momento. Isso você diminui muito, mas muito a pressão sobre o seu filho, tá bom? Gente, tô em cima já aí da hora, eu falei pra caramba. Se vocês quiserem, me mandem mais perguntas que eu vou respondendo. Tenho o maior prazer em responder cada uma delas e poder contribuir aí com que os filhos de vocês comam e construam uma relação saudável com os alimentos. Então, comecem agora, não deixem para amanhã. Quanto mais tempo a gente deixa, quanto mais tempo a gente posterga, né, mais difícil realmente fica para a gente reverter esse ciclo, se a gente entra nesse ciclo da recusa, tá? O que é esse ciclo da recusa? Quando a gente começa a forçar, começa a pressionar e a criança começa, na verdade, a fugir e a gente pressiona mais e aí vai ficando cada vez mais difícil. É aquela bola de neve que vai crescendo, crescendo, crescendo até que ela toma uma proporção que pra gente, na verdade, fazer com que ela desapareça é muito mais difícil do que quando a bola era pequenininha, tá bom? Então, vamos reverter sempre a tempo, tá? E quanto mais cedo, melhor. Então, vamos ajudar os nossos pequenos aí a construir uma excelente relação com seus alimentos. Amanhã eu vou abrir novamente caixinhas de perguntas, enviem as dúvidas de vocês e eu vou estar respondendo, tá? E eu convido vocês para a próxima live, na próxima quarta-feira, a gente vai falar também sobre introdução alimentar
e os desafios da introdução alimentar, que pode ser o primeiro caminho na introdução alimentar para que a gente desenvolva assim uma seletividade, qual é essa relação. Tem muita criança com 1 ano e 6 meses que já começa a simplesmente parar de comer e a gente precisa entender o porquê. Lógico que existe uma desaceleração, mas a gente precisa entender todo o porquê. Tati falou, muito obrigada, de nada, é um prazer aí poder contribuir. Tati, você que tem a casa de brincar, não é? Deixa eu pegar aqui. Você que tem a casa de brincar. Se você quiser, me passa algumas sugestões, eu posso te passar. Baixa o e-book Aprendendo Brincando, tá? Que tem algumas dicas lá. E tem muita atividade bacana que você pode estar utilizando aí na sua casa de brincar, envolvendo os alimentos e ajudando essas crianças, tá? E passar também para os pais, né? Porque assim, não adianta você só fazer aí e os pais não continuarem em casa. Então a gente precisa, na verdade, criar aí uma grande rede para que essa criança coma, porque às vezes a criança come muito bem com você aí na casa de brincar ou come muito bem na escola e não come em casa. Por quê? Porque em casa existe uma pressão muito grande e com você talvez não tenha essa pressão, tá? Espero ter contribuído com vocês. Pode entrar em contato, vai ser um prazer, tá? E a gente vai conversando. Gente, grande beijo e até quarta-feira.